O segundo ponto, e talvez um dos mais importantes neste aulão de podcast, que entra na parte da produção, é a investigação prévia. E eu não posso não dizer o quão fundamental é isso, o quanto essa investigação prévia vai te diferenciar na hora que você soltar o seu podcast. Se você fizer um podcast de entrevista e você não for uma personalidade, você não for uma celebridade, você não tiver uma audiência, uma base de fãs que já te segue, vai ser muito difícil você conseguir se destacar e talvez leve muitos meses para que você se destaque. Obviamente tem suas exceções? Claro que tem. Mas como o formato de entrevistas é um formato muito famoso, é um formato muito popular, sobretudo nos últimos anos, e sobretudo no Brasil, com a popularidade do Inteligência Limitada com o Rogério Vilela, do Flow Podcast, do PrimoCast, entre muitos outros, com acho que são os Sócios Podcast, tem diversos podcasts de entrevistas. Você vai ter que criar um conteúdo que seja diferente, que te diferencie na hora que você lançá-lo. E a investigação prévia serve para isso. Quando você e vai servir ainda mais se você fizer um monólogo, porque o monólogo você vai precisar de mais informação, você vai precisar construir uma história, caso não seja de ciência ficção ou de ciência ficção, você vai ter que construir uma história, né, o famoso storytelling, para que o fluxo de ideias que saia da sua produção, ele não prejudique a experiência do seu ouvinte na hora que ele escute o seu podcast. Então vai ser muito importante você fazer uma mistura de dados do tema que você trazer, números, que são sempre importantes se você focar, ainda mais se você focar na área de business, opiniões, e você vai ter que estruturar isso no caso do monólogo, né, para quem está chegando agora, para que você não se perca na hora de comunicar. Isso eu vou tocar um pouquinho mais lá na frente quando eu falar de construção, mas tudo isso que eu estou falando agora, para quem estiver entrando, é na parte de produção de podcast, na parte organizacional do seu podcast. Beleza? Aí, no caso de entrevistas, é sempre aquela questão, né? Ou no caso de painéis, você tem convidados. Esses convidados podem ser ou não famosos, podem ter ou não uma audiência grande. Caso eles não tenham, como você consegue como você consegue informações sobre ele? Primeiro, você vai ver o cargo deles, você vai tentar ler a bio deles no LinkedIn, dar uma fuçada, pesquisa o Instagram deles, o que eles colocam, qual que é a principal plataforma social que eles utilizam. Se eles não utilizam, veja se eles já participaram de algum podcast, veja se eles já publicaram algum artigo, veja se eles já tiveram alguma entrevista. Enfim, busque informação sobre esses participantes que você possa utilizar tanto na hora da condução da entrevista ou do painel, né, na moderação do painel, como na hora que você for criar o seu questionário. Porque isso é muito importante, isso vai te diferenciar, isso vai mostrar que você realmente está interessado naquela pessoa, que você está realmente interessado no que ele tem a dizer. Procure funções que ele está desempenhando na empresa, quantas empresas ele já trabalhou, se alguma experiência prévia em alguma empresa ajudou a que ele construísse o negócio que ele está construindo. Enfim, tem diversas maneiras que você pode conduzir uma investigação prévia que vai te ajudar tanto na construção do questionário, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, como na hora da condução da entrevista. Então, sim, aqui vemos uma mistura do que uma boa organização na produção do seu podcast pode influenciar lá na frente, na hora da condução, na hora da apresentação do programa. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar. Na parte disso, como eu já disse, do fluxo, eu até pulei um pouquinho, eu misturei um pouquinho das coisas, mas eu acho que eu consegui englobar, né, toda essa informação sobre que é focada especificamente em monólogos, que é focada especificamente em entrevistas e painéis, mas é isso, é fundamental a pesquisa prévia, porque você tem que gerar um conteúdo que vai te diferenciar. Porque se você não fizer isso na hora de você na decisão do formato, independentemente se ele for uma entrevista, se ele for um painel, ou se ele for um monólogo, se você não tiver um formato diferente, você tem que sim criar algo diferente no conteúdo para poder se destacar.
pensando sempre no ouvinte, na pessoa que vai te escutar depois.